Queria começar falando hoje, começando com um versículo lá em Salmos 37:8. Diz assim: Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você, né? O mundo tem pressionado as pessoas hoje contra o tempo. E por isso a gente fica mais ansioso e mais preocupado também. A nossa geração Z, sim, para frente já, né? A geração Alpha que tá vindo aí, a gente tem cercado por uma cultura do imediatismo, que é tudo agora e pronto, né? A gente tem essa cultura por causa da tecnologia, né? Nem tudo é bom na tecnologia, mas traz umas coisinhas mal. Um exemplo disso é as mensagens do WhatsApp. Hoje é muito rápido, você quer conversar com sua tia que mora lá do outro lado do Brasil, você manda um zap para ela, pronto, é na hora. Quer mandar uma foto sua que você passou de ano na escola, você quer passar um vídeo para ela de bom dia, que é o que tia manda normalmente, você passa assim, ó, na hora. Você não tem mais que escrever uma carta, muito menos ir até ela para conversar. Outro exemplo, um pouquinho mais um pouquinho que a gente tem também no cotidiano, mas um pouquinho mais técnico. Por exemplo, você vai no shopping ou você vai em alguma loja, daí você vê numa plaquinha escrito, olha, essa roupa aqui tá com 20% de desconto. Daí, antigamente, você tem que ter uma calculadora, você pensar na cabeça assim, tá, tem um lá, a roupa tá custando, por exemplo, R$ 100. Daí você tem que pegar, pensar na cabecinha assim. Às vezes muita gente não é muito bom de cálculo, daí fica pensando, tá, mas quanto desconto mesmo que é isso que dá? Hoje você pega o celular, você olha pro celular, ou você abre a calculadora e você fala, ok, Google, ou fala pra Siri, né? Quanto que é 20% de R$ 100? Ela dá na hora, dá os R$ 80 na hora que você ficou. Às vezes você perdia 5, 10 minutos calculando, dependendo de quão bom ou quão bom se entendia matemática, né? Ou seja, a gente quer tudo para agora, então a gente não tem mais paciência para nada, pra verdade. A gente quer tá todo mundo muito estressado, muito rápido. E lá em Salmo 103, no capítulo 103, versículo 8, eu vou ler em outra versão aqui, mas a mensagem é a mesma. Diz assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Então a gente percebe aqui que a paciência, ela é uma característica divina. E se a gente é filho de Deus e Deus é paciente, por que a gente não pode ser também, né? Mesmo com tanta pressa que tem hoje no mundo, por que a gente não pode ser paciente, né? Lá em mais um versículo, tô cheio de versículos hoje. Romanos 8:25 diz assim: Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então vamos esperar com paciência. Tem para que ter pressa, né? Mas tá, eu tô falando muito aqui de que a gente tem que ser paciente, que como sempre é fácil falar, né? Então vamos aprender, né, de acordo com a Bíblia, como ser paciente. Mas antes da gente ser paciente, a gente tem que descobrir como controlar a nossa impaciência, né? A gente tem que descobrir qual que é a nossa ansiedade, o que nos deixa impacientes para a gente conseguir ser paciente, né? Então, o primeiro passo aqui, eu separei em 4 passos de como a gente controlar essa impaciência, tá? O primeiro passo, eu coloquei aqui, gente, porque é um jeito mais fácil de eu comunicar, mas é não criar barraco, né? Não criar confusão. Lá em 2 Timóteo 2:24 diz assim: O servo do Senhor não deve andar brigado, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente. A gente tem que evitar lugar tenso, evitar. Mas o lugar tenso para mim é meu trabalho. Tá, mas é tudo no seu trabalho que te deixa tenso? Não tem um cantinho que você tá trabalhando que você consegue ficar tranquilo? Mas é uma pessoa que tipo, trabalha do meu lado que me deixa tenso. Gente, tá te deixando tenso? Vai calminho, daí fala assim, ó, vou no banheiro, ou vai um pouquinho pro lado assim, para, respira, dá uma respirada bem grande assim, respira tranquilo e tenta ter paciência. Até porque outro motivo vale a pena criar essa confusão?
Vale a pena você crescer em cima de alguma pessoa porque ela te irritou, né? Um exemplo que a gente tem no dia a dia, né? Pra quem dirige, ou pode ser até pedestre, que pedestre às vezes a gente fica irritado também. Mas sei lá, veio alguém aqui e cortou você, né? Ou gente tá andando assim na sua frente assim, daí começa a andar mais devagar de propósito. A gente fica nervoso, fica mesmo. Mas vale a pena a gente se exaltar e brigar? O que a gente vai estar ganhando com isso, né? Ou às vezes seu amigo, você tá lá e o seu amigo se esquentou, não teve um dia bom e descontou em você. Vale a pena a gente brigar com ele por algo besta? Não vale, a gente não vai ganhar nada. Na verdade, a gente só tem a perder. Às vezes a gente pode até perder um amigo. Por impaciência. Então, é um pensamento que eu tenho pro meu dia a dia, que é esse, não vale a pena. Né? Você não tem nada a ganhar, só a perder. Né? Tem um versículo que em Provérbios 15, 18 diz assim: a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz paz. Então, lembrando da escola, assim, né? Tem um menino lá, uma menina que fica todo dia assim no seu ouvido, assim, tal, e fica te irritando, tal. Pra que você vai se exaltar contra ela quando você pode manter a paz? Porque se você manter a paz, a pessoa vai meio que perder a graça de te irritar. Porque você não vai estar devolvendo nela. A graça normalmente das pessoas é te irritar pra você devolver. Fica em paz que ela pode irritar uma, duas, três vezes, assim. Mas depois ela vai perder a graça e vai irritar outra pessoa. Então não tem por que se exaltar. Então não criamos barraco. O segundo passo que a gente pode ter aqui para controlar a nossa impaciência é buscar sabedoria. Então vamos voltar lá em Provérbios, que o cara que escreveu isso era um cara muito top. Provérbios 14, 29 diz assim: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Então, através da sabedoria que vem de Deus, a gente aprende a ser paciente com as pessoas. Então, é sempre bom, às vezes até com o próprio pessoas mais experientes ou com Deus, né, de preferência. Você tá lá, você conversa com Deus e procura sabedoria para como lidar com aquele problema. Como que você vai resolver aquela situação que você tá passando sem ter que, tipo, a veinha da cabeça ficar saltando aqui, de nervoso. Tá? Um terceiro ponto aqui de como controlar a impaciência é acabando com as intrigas, ou tretas, como eu coloquei aqui. A gente vê lá em Efésios 4:2, que diz assim: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ou seja, suportando as diferenças que a gente tem de uma pessoa para outra. Hoje, no mundo hoje, a gente está tendo, principalmente aqui no Brasil, a gente está tendo muita pessoas sem paciência, digamos assim, ou pessoas que não estão sendo tratando as outras com paciência ou sendo educados, devido às diversas crenças que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente pode ter um fulano que uma pessoa que ela tem uma forte crença social num ponto. E a pessoa B tem uma outra crença que é totalmente contra. Às vezes vai até bate de frente. Mas independente disso, custa a gente tratar a pessoa com amor? Tratar a pessoa com humildade? Hoje a gente tem muita... uma pessoa gosta de um político tal, outra gosta de outro político, outra gosta de tal esporte, time, outra gosta, vamos supor, uma gosta de vermelho, outra gosta de azul. Custa a gente parar, tratar a pessoa com amor? A gente vai estar perdendo alguma coisa com isso? E outra, é meio que papel nosso, como cristãos, de tratar as pessoas com amor.
Mesmo que, a pessoa se exaltou contra mim, a gente ainda deve tratar com amor. Independente de como é. A gente precisa ser paciente, né? Quando a gente fala a nossa opinião, a gente precisa aprender a falar a verdade em amor. Você quer falar a sua opinião? Fala. Mas seja calmo, não se exalte. Seja paciente, escute o outro. Não, não arrisque perder amizades. Não arrisque perder até a própria uma pessoa que você, às vezes você está evangelizando a pessoa, mas ela tem uma ideia totalmente contra o que eu penso. Trate com paciência. Um passo de cada vez a gente chega. Sem ficar muito nervoso. E o último ponto, né, dos 4, de como controlar essa impaciência, não menos importante, na verdade, o mais importante, é com muita oração. Né? Filipenses 4:6 diz assim: não se. Então, aqui. Desculpa aqui. De todos, esse eu acho que é é o mais importante, na verdade. Porque você tá lá no trabalho, não voltando no trabalho lá. Aquela pessoa tensa tá lá Tá lá. Tá lá. E você fica, tá lá. Você chega, você vai pro cantinho assim, joga uma água no rosto, vai no banheiro, joga uma água no rosto. Olha pra Deus e fala assim: Deus, dá um help. Me ajuda. Me ajuda a não ficar nervoso, a não perder a paciência. Porque esse breve momento de impaciência pode ser questão de 1 segundo de impaciência que você tem, pode te custar muito. Às vezes, ainda no trabalho, vamos pensar que essa pessoa que está te irritando é seu chefe. 1 minuto, 1 segundo de impaciência, basta uma palavra e você já era seu emprego. Então, a gente precisa orar a Deus, falar assim: Deus, me dá ajuda de verdade, que eu não estou conseguindo. Não existe ninguém que seja totalmente paciente. Às vezes a gente tem esses momentos e a gente tem que olhar, oh Deus, não tá dando. Me dá ajuda para seguir, porque senão vai dar ruim, né? Mas já que eu falei aqui, como que a gente controla, né? A gente começa. Peraí que eu atrapalhei nos papéis aqui. Então a gente começa não criando barraco. Se criou barraco, a gente busca sabedoria. Buscou sabedoria. Mesmo assim não deu certo, a gente acaba com as intrigas. Se mesmo assim, depois de tudo isso, você na sua cabeça, pelo menos, né? Você não criou barraco, buscou sabedoria, não acabou com as intrigas e mesmo com tudo isso, você ora. Não quer dizer que vocês vão orar por último, gente, pelo amor de Deus, tá? Vocês podem orar desde o começo, de preferência. Mas a gente aprende a controlar as nossas ansiedades até do dia a dia. A gente aprende a controlar nossos problemas. Então a gente aprendeu a fazer isso, agora a gente aprende a ser paciente. Né? Agora que a gente pode controlar. Como ser paciente? Através do amor. Né? Foi até mencionei o amor quando a gente vai acabar com as tretas. Mas através do amor, a gente lê lá em 1 Coríntios 13:4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. A gente tem um exemplo de uma pessoa, eu trouxe um exemplo de uma pessoa na Bíblia que não soube esperar. Tá lá em Juízes 16:16. Tá numa versão um pouquinho mais complicada de ler aqui, mas a mensagem é a mesma, como sempre. Importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele, da impaciência uma impaciência de matar. Bom, de quem que eu tô falando aqui, né? Falando de Dalila. Dalila, ela não soube esperar ou confiar em Sansão. E por isso enganou ele. E deu no que deu, né? Cortou o cabelo e tal, e todo mundo conhece a história de Sansão. Então, quem ama de verdade sabe esperar. Pô, se Deus te ama, olha o tanto tempo que ele tá esperando. Ele espera por você. O que a gente pode esperar?
outro ponto de como a gente aprende a ser paciente é aceitando correção. Lá em 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim: Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Aceitar correção às vezes para certas pessoas é uma coisa complicada, que ninguém gosta de ser corrigido. Por exemplo, vamos voltar trabalho, escola, tanto faz. Você se matou de fazer essa tarefa, você passou às vezes até o dia inteiro fazendo uma planilha, programando. Daí chega no final do dia e seu chefe ou até uma pessoa mais experiente olha o seu trabalho e fala assim: tem um negocinho errado aqui. Automaticamente a gente não gosta, né? Porque a gente se esforçou muito às vezes a gente vem tão confiante daquilo que a gente fez que a gente pensa não tem nada errado, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente não enxerga tudo. A gente não tem olhos que vão 360, a gente não é Deus que é onipotente, onipresente, a gente não enxerga todos os detalhes. Às vezes, uma outra pessoa pode, por exemplo, hoje eu estou falando aqui sobre ser paciente. Pode vir outra pessoa aqui e às vezes pegar os mesmos versículos e ter outra visão completamente diferente. Uma outra visão de como aprender a ser paciente. A gente não enxerga exatamente todos os detalhes. Por isso que um exemplo disso é o trabalho em grupo. Sei que o trabalho em grupo é um motivo de muita paciência. Mas trabalho em grupo ele é importante porque às vezes você pega 3 pessoas lá para explorar um tema, você tem três cabeças, 3 argumentos diferentes para o mesmo tema. Então, às vezes, você pode escrever 10 páginas de um livro, 10 páginas de resumo de um livro, outra pessoa vai escrever outra coisa completamente diferente. Então, a gente tem que aceitar essa correção para que a gente evolua, para a gente consiga ser paciente. Né? A gente tem que aceitar essa correção. Né? Outro ponto de como ser paciente é seguindo bons exemplos. Lá em Hebreus 6,12, diz assim: não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Bom, a gente tem que se espelhar em pessoas boas, que têm paciência. Por exemplo, Abraão, que teve que esperar com paciência e assim ele conseguiu a sua promessa de Deus. Ou um que foi mais paciente ainda, na minha visão, que é Jó. Ele sofreu, ele perdeu literalmente tudo, mas ele teve paciência. Ele esperou em Deus e ele conseguiu prosperar. O nosso temperamento, ele precisa ser moldado por Deus. Uma comparação que eu até quando eu cheguei aqui na igreja que eu pensei nessa. É que o nosso temperamento tem que ser que nem aquelas massinhas de modelar que a gente brincava no prezinho. Aquelas massinhas. Daí a gente pega essa massinha que é o nosso temperamento e dá para Deus. E deixa ele modelar. Modela um círculo, não, uma esfera, né, no caso. Modela uma esfera, um quadrado, um triângulo, várias formas diferentes, cada pessoa é de um jeito. Mas deixa ele modelar de forma perfeita. Porque só assim vai ficar, tipo, nosso temperamento vai ficar, a gente vai ter mais calma, vai ter mais sabedoria para conseguir seguir em frente. E o último tópico de como ser paciente é com a palavra de Deus. Novamente, é o último, mas não é o menos importante. A palavra de Deus nos traz alimento, esperança e forças para esperar em Deus, sem ter medo. Tudo que acontece na nossa vida é para nos ensinar e nos moldar. Daí a gente tem algumas citações de Jeremias 18, do 1 ao 8, que ele fala exatamente isso, sobre que a vida nos ensina e nos molda. Né? Segundo a vontade de Deus. A gente tem que refletir na palavra, pois pela palavra tudo foi criado. E com a voz de Deus a gente pode ser renovado.
Somente a palavra de Deus pode penetrar em nosso ser e nos transformar. Isso lá em Hebreus 4:12 ele diz mais, em outras palavras, mas diz mais abertas, mais geral. Então, para aprender a ser paciente, a gente começou com a lição do amor, que pode suportar qualquer coisa, né? Que pode suportar as diferenças do nosso irmão, do nosso amigo, nosso colega. Depois a gente aprendeu a aceitar a correção, que a gente realmente quer aprender a ser paciente, a gente realmente quer evoluir. Depois a gente aprendeu a seguir bons exemplos de pessoas que sabem fazer o que é certo, sabe? Pessoas pacientes. E por último, meditamos na palavra de Deus, que pode mudar tudo dentro de nós. Lá em Romanos 15:4 diz assim: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, a gente está aprendendo a ser paciente, aprenda a ser paciente. A gente, como cristão, a gente tem que entender que a gente não está imune, a gente não está blindado dos problemas que vem na vida, né? A gente não está blindado. A gente virei cristão e agora ninguém mais vai me estressar e agora eu estou super paciente para sempre. Não. A gente tem que entender isso, que vão vir coisas. A gente pode até ficar nervoso, mas a gente tem que lembrar de todos os passos, esperar com amor, dar a respirada, orar, falar com Deus, ler a Bíblia. Sendo assim, a gente tem que ter paciência para esperar o arco-íris depois da tempestade. Vem a tempestade inteira, a gente tem que esperar por ele. Algum dia nossas angústias dominam o nosso coração. Nosso nervoso domina nosso coração. E ter paciência fica mais complicado. Confesso que para mim eu fico tem dias que não dá. Tem que sentar, respirar na cadeirinha lá, respirar. Todos passamos por isso. Gálatas 5:22 lista a paciência como um dos frutos do Espírito, né? Portanto, em nossas orações a gente deve pedir orientação e sabedoria para que Ele nos preencha e nos dê força para confiar e esperar no Senhor. Ana, lá atrás na Bíblia, esperou e teve paciência para o tempo que teria com Samuel. Mesmo assim, não parou de orar e se ajoelhar perante Deus. Paciência não significa que eu vou ficar sentadinho lá, de braços cruzados, ficar esperando tudo de Deus. Não, porque daí isso aí já é preguiça, não é mais paciência. Não, paciência significa que enquanto a gente está orando e pedindo a Deus, Ele já está providenciando uma grande vitória e que a gente vai ter paz para conseguir esperar. Em Efésios 6 nos orienta a capacitação para enfrentar batalhas. O versículo 6 nos diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, né? Então, é sempre uma conexão muito próxima com Deus. E concluindo aqui mais a mensagem, queria ler aqui em Provérbios 16:32, diz assim: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que conquista uma cidade. E daí eu lembrei de um ditado popular que é: não adianta nadar muito ou morrer na praia. Ou outra historinha que a gente, provavelmente todos aqui já escutaram, que é a historinha lá da lebre e da tartaruga. O lebre sempre impaciente, a tartaruga tudo tranquilinho, paciente. A gente precisa esperar e ser paciente para vencer cada batalha em nossas vidas, cada obstáculo que a gente tem. Grandes líderes da história inteira perderam por causa de um momento de paciência. Então, voltando lá no começo que eu estava falando, é causa de um segundo. Às vezes, uma palavra que você solta, uma expressão corporal que você faz, às vezes, basta um momento de impaciência na nossa vida que a gente pode perder grandes oportunidades, né? Quando a gente controla a impaciência, reconhecemos esse sentimento buscando aprender a ser pacientes. E assim conseguimos mudar nossos hábitos, conquistar grandes vitórias. E assim, um passo de cada vez, a gente chega longe. Amém?